está só vendo como que a gente vai compartilhar ela com vocês, tá bem? Se é através de um canal do YouTube, se a gente vai disponibilizar o link para vocês, a gente está vendo uma forma, certo? Mas entre sexta-feira e o comecinho da semana que vem, nós vamos estar disponibilizando para vocês, de alguma forma, a reunião, certo? Essa reunião ela está sendo gravada, também as apresentações dos palestrantes. O Alexandre inclusive, já enviou a apresentação dele. O Juan também já enviou a apresentação dele. E também, caso a gente não consiga responder todas as perguntas, certo? Eu já combinei com os palestrantes para a gente responder posteriormente e eu vou mandar no mesmo e-mail também para que nenhum assunto possa ter sido descoberto, né? Para possibilitar a nossa integração, eu gostaria que vocês colocassem no link aí no chat de onde vocês estão assistindo nossa palestra. Ontem deu para a gente perceber que tinha pessoas do Brasil todo assistindo. Eu convoco vocês também a colocar de onde vocês estão assistindo aí a nossa palestra. Uma das mudanças, eu até agradeço demais o feedback das pessoas que puderam fazer com que esse nosso momento venha crescendo a cada vez mais, certo? Uma das alterações que eu acho que vocês puderam verificar em relação a ontem foi que nós colocamos a configuração de mudo e de câmera desligada para todos os participantes, certo? Ontem, durante algum momento, acabou que a apresentação do Alexandre ela foi interrompida em um pequeno momento, né? E para evitar isso, a gente já realizou isso nas configurações. Peço que utilizem o chat para perguntas e compartilhamento de informação. É uma ferramenta muito bacana onde a gente pode estar interagindo aí com o palestrante, né? E as perguntas que forem colocadas no chat, elas vão ser respondidas no final do evento, igual ontem, certo? Isso para a gente também deixar o nosso evento organizado. Como novidade também, como uma forma melhor da gente estar controlando a participação de todos, eu vou colocar no link aqui e vou fazer uma simulação com vocês, certo? Eu vou pedir que todos entrem nesse link que eu vou colocar aqui no chat, coloquem seu nome completo e coloquem também o seu e-mail, o seu endereço de e-mail. Eder, por que essa novidade em relação à palestra de ontem? É uma forma da gente controlar melhor a participação, certo? E da gente também confirmar o e-mail daquela pessoa. Então, eu vou fazer essa simulação aqui, eu vou projetar aqui minha tela e vou colocar, só um momento. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, eu peço que vocês sinalizem aí, por gentileza, Marquinhos. Estão vendo minha tela? Já, Eder. Legal. Eu vou passar aqui rapidamente aqui por alguns locais aqui que o pessoal estão assistindo nossa live. Ó, tem pessoa de Afonso Bezerra, Rio Grande do Norte, Sobral, Ceará, Tianguá, Ceará, Ubajara, Ceará, Ibiapina, Ceará, Santa Catarina, tá bem longe, Itatiba, São Paulo, Barra Bonita, São Paulo, Tianguá, Ceará, São Manuel, São Paulo, Andorinha, Bahia. Então, assim, vocês podem ver que o nosso evento ele está tem pessoas de todo canto do Brasil, né? Então, isso é legal também. Então, eu vou colocar o link, pessoal. Esse é o link, certo? Eu peço que vocês primeiro vejam como que é o passo a passo, que é bem simples também, e depois que vocês coloque sua presença lá, tá bom? Então, vou enviar aqui o link, vou clicar aqui, automaticamente ele vai me levar para essa lista de presenças da palestra de hoje do Juan, tá bom? Dos principais benefícios do controle biológico de pragas e doenças. Aqui, a pessoa vai colocar o seu nome completo, certo? Paulinho de Oliveira. E aqui no campo 2 vai colocar o seu endereço de e-mail. Eu peço só atenção quando for colocar o e-mail, que coloque o e-mail certinho, sem nenhum erro, para a gente garantir que as informações que nós combinamos anteriormente, ela vai chegar para você, tá bom?
Coloquei meu nome completo, coloquei o endereço de e-mail e enviar. Pronto. Após isso, você confirmou sua participação, sua presença na palestra de hoje. Vou fechar e retornar aqui para a nossa sala, ok? Então, esses eram os primeiros avisos aí que eu gostaria de repassar para vocês. Teve algumas alterações. É a primeira vez que a Nutrilite ela está promovendo um evento desse tipo, certo? Então, a gente, querendo ou não, está aprendendo também aí com o tempo, com as ferramentas, estamos apanhando um pouco, mas estamos aprendendo bastante, né? E é isso. Então, essa semana, como eu falei ontem, nós estamos comemorando no estado do Ceará a Semana do Alimento Orgânico. Esse evento tem como alvo os agentes de toda essa cadeia, certo? E ele visa a popularização dos alimentos orgânicos, não só no estado do Ceará, não só na nossa região, mas no Brasil e no mundo como um todo. O objetivo é fomentar a agricultura orgânica e tornar essa atividade cada vez maior, né? Por meio de ações que visam esclarecer o que é, como se desenvolve e quais são as vantagens de se produzir e de se consumir produtos com essas características. Vale ressaltar que a busca por alimentos mais saudáveis tem impulsionado essa atividade no Brasil e no mundo, principalmente, como todos sabem, que a gente vive uma crise de emergência sanitária de caráter global causada pela Covid-19. Durante essa semana, ontem a gente conversou sobre certificação orgânica, hoje vamos estar conversando sobre controle biológico de pragas e doenças, amanhã vamos estar falando sobre adubação e nutrição de plantas, e na quinta-feira sobre comercialização. Então a gente está pegando também toda a cadeia. E a gente escolheu, nós escolhemos pessoas, as melhores pessoas, eu posso falar top 5 aí do Brasil do assunto, né? E para dar continuidade ao nosso evento de hoje, eu trago para compartilhar conosco o seu conhecimento o Juan Oliveira. O Juan, ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Ceará, UFC. Ele é especialista em proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa. Ele é mestre em fitotecnia pela UFC e doutorando em fitotecnia também pela Universidade Federal do Ceará. Juan, mais uma vez aí eu agradeço o aceite do convite e a partir de agora eu deixo a palavra com você. Pode ficar à vontade. Maravilha, Éder, obrigado. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com todos. Pronto. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, Vocês Juan. estão conseguindo? Beleza, então. Sim. Pronto. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome da empresa, Éder, o convite que você nos fez. Em nome da Nutrilite, a gente ficou bastante feliz em poder estar aqui nesse evento hoje, falando um pouco sobre um tema que a gente gosta tanto, que é relacionado com o controle biológico, que é trabalhar com a natureza em favor de um modelo de produção agrícola mais sustentável. Então, o que a gente escolheu para fazer e viver dela na IN Soluções Biológicas é trazer esse tipo de alternativa e solução para o produtor. Então, falando um pouco da gente, a nossa empresa, que é a IN Soluções Biológicas, ela é uma empresa que nasceu dentro da Universidade Federal do Ceará, aqui em Fortaleza. Então, para vocês verem, foi a partir dos projetos de pesquisa desenvolvidos no Laboratório de Entomologia Aplicada, onde a gente fazia esses trabalhos de controle biológico e a gente, por meio dos trabalhos de extensão, identificou uma necessidade grande dos produtores agrícolas a respeito da utilização e do acesso a inimigos naturais para fazer o controle de praga. Então, muitos desses produtores gostavam, tinham interesse de adquirir a tecnologia, já até sabia da utilização desses produtos, só que não tinham como adquirir, porque grande parte das empresas hoje de controle biológico estão localizadas ali em São Paulo, Minas Gerais, mais nessa região sudeste do país. Então, a logística aqui para o Nordeste é um fator que acaba limitando muito o acesso desses produtos. Então, a partir dessa necessidade, foi que nós, dentro da universidade, montamos essa empresa que é a IN Soluções Biológicas, que tem como objetivo produzir inimigos naturais, principalmente inimigos naturais adaptados. Eu vou estar explicando mais à frente como é que funcionam esses inimigos naturais adaptados, mas só para adiantar um pouco, está relacionado com inimigos naturais que são coletados na própria região de utilização e onde esses inimigos naturais já apresentam uma maior adaptação à condição climática específica daquela localidade.
Então, isso garante que esse produto, esse inimigo natural, já conheça e já esteja apto a conviver e realizar suas atividades nesse ambiente com essas características climáticas já pré-estabelecidas. E, além disso, nós trabalhamos não somente com foco na agricultura orgânica, porque nós queremos contribuir com o modelo de produção agrícola em geral. Então, nós trabalhamos desde produtor orgânico até produtores convencionais, porque a nossa solução, o controle biológico, ele não é uma solução que exclui a utilização do controle químico, que é a utilização dos agrotóxicos. São ferramentas que se casam. Então, a gente consegue implementar muito bem essas táticas de controle biológico em modelos de produção convencional. Então, para falar de controle biológico, eu preciso primeiro contextualizar um pouco para vocês a questão da importância dos insetos para o ecossistema. Então, nessa figura aqui que eu apresento para vocês, é uma representação da quantidade de espécies que cada classe de animais representa do nosso ecossistema. Então, a gente consegue ver nessa primeira figura aqui maior, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a seta, não sei se vocês conseguem ver minha seta. Mas, então, essa figura maior aqui, que é essa mosca, representa que os insetos, a classe insecta, apresenta a maior diversidade de espécies no nosso planeta. São cerca de 800 mil espécies já conhecidas, fora aquelas outras que não são conhecidas. Então, esses insetos representam uma diversidade muito grande no nosso ecossistema. E essa diversidade toda tem um papel. Nem todos esses insetos eles são insetos prejudiciais, ou ao modelo de produção agrícola, ou ao ser humano. Esses insetos fazem parte dessa cadeia de ecossistema. Então, eles são extremamente importantes quando a gente fala a respeito da manutenção desse ecossistema. Então, a gente consegue ver aqui um pouco mais à esquerda na figura que tem a ave, onde representa esses insetos que estão excluídos, as aves e os mamíferos de maneira geral. Então, todos isso, a gente consegue ver a distinção da diversidade desses diferentes classes de animais dentro do nosso reino. Então, o porquê de eu estar explicando essa função desses insetos no ecossistema? Porque quando a gente tem um ecossistema em equilíbrio, que é um ecossistema nativo nosso, nós temos todos os elos dessa cadeia em perfeita sincronia, onde nós vamos ter as plantas que vão produzir os vegetais, que vão produzir o material vegetal para esses insetos, esses animais se alimentarem. Depois vai ter os predadores que vão se alimentar daqueles outros insetos. Então, tudo isso vai fechando numa cadeia ecológica em que garante o equilíbrio, onde se uma determinada população de um tipo de inseto, por exemplo, começar a aumentar muito, vai ter inimigos naturais presentes naquele local em equilíbrio que vai fazer o controle daquela população. Então, ele sempre vai estar em perfeita harmonia. Porém, como sempre acontece, o ser humano vai lá e coloca o seu dedo. Então, a interferência antrópica pelo ser humano, ele acaba provocando um grande desequilíbrio nesse ecossistema que antes estava estável, onde cada elo, cada elemento desse ecossistema fazem parte de uma grande cadeia. Então, se um desse elo é quebrado, todo esse ecossistema desanda. Então, é isso que o ser humano faz quando implementa práticas agrícolas devacionistas, onde ocorre grande devastação de área, desflorestamento, utilização de monocultivo e uma série de fatores e interferências humanas que acabam provocando esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele vai estar relacionado principalmente porque as pragas existem, porque o homem proporciona condições favoráveis para que elas se tornem problema, principalmente relacionada à concentração dos hospedeiros, ou seja, a utilização de monocultivo, onde eu tinha um ambiente, por exemplo, de uma floresta, um ambiente completamente diversificado, com várias espécies de plantas, diferentes interações, eu vou lá, desmato tudo e coloco uma soja. Eu simplifiquei esse meu ambiente cheio de organismos, micro-organismos, insetos, predadores, aves, mamíferos, para um ambiente extremamente simplificado. Ou seja, você criou um mar perfeito para aquela praga se estabelecer nesse ambiente, porque ele entrou como se fosse um vazio sanitário, onde não existia mais nada, onde ele tinha uma imensidão de alimento para poder se alimentar. Consequentemente, ele vai se estabelecer, vai se reproduzir em velocidades maiores, porque não vai ter nenhum tipo de competição, e, consequentemente, vai provocar sérios problemas. E, além disso, por meio dessa interferência do ser humano, nós acabamos por diminuir a população de inimigos naturais desse ambiente, seja por meio do desflorestamento, ou seja por meio da utilização de práticas que vão diminuindo mais a diversidade desses inimigos naturais, ou seja, por utilização de produtos químicos, ou seja, por outras práticas devacionistas.
Além disso, também nós, os seres humanos, acabamos por introduzir pragas que não são nativas daquele determinado ambiente, como, por exemplo, eu faço a importação de um material vegetal, por exemplo, dos Estados Unidos, esse material vegetal estava contaminado com uma praga, uma doença, trouxe ele para o Brasil, e aqui no Brasil ele encontrou um ambiente perfeito para se estabelecer, ou seja, essas são as pragas exóticas, que são pragas que não são nativas da nossa região, que são oriundas de outras localidades, e que quando se estabelecem na nossa localidade, na nossa região, ele encontra um ambiente perfeito, porque não vai ter competição com outros inimigos, outros insetos ou outros organismos, ou também não vai ter a existência de inimigos naturais para fazer o seu controle. Então, também é um sério problema, onde boa parte das nossas pragas agrícolas hoje, nós podemos considerar que uma considerável parte são oriundas de pragas exóticas de outra localidade. Então, para um indivíduo, uma espécie ser considerada praga, ele precisa entrar em conflito com o interesse humano. E esse interesse humano pode ser tanto a produção de alimentos, quanto vetores de doença, como, por exemplo, os mosquitos da dengue, que eles são vetores de doenças sérias para o ser humano, ou seja, ele é uma praga, porque tem um conflito de interesse com a saúde do ser humano, também relacionado ao conforto, como os pernilongos, que eles ficam ali lhe tirando a paciência, o juízo, lhe atazanando. Então, ele acaba influenciando o seu conforto, é considerado uma praga. E também na preservação da natureza. Então, se um organismo entra em conflito com algum desses interesses, nós podemos classificar ele como praga. E dentre estes interesses, nós temos a produção agrícola, que nada mais do que é a produção de alimentos para atender à necessidade do ser humano ou de animais. E quando a gente fala em produção de alimentos, a gente fala do nosso modelo de produção agrícola, seja convencional, seja modelo de produção orgânico, seja uma agrofloresta, o que quiser que seja. Sempre a gente vai ter a presença de insetos pragas, que esses insetos pragas, eles já estão ocorrendo naturalmente no ambiente, então eles só vão lá e querer se alimentar naquelas nossas plantas cultiváveis com o interesse de se reproduzir. Então, quando a gente fala em modelo de produção, é basicamente uma competição entre o ser humano por espaço e alimento contra os insetos. Só que nessa batalha entre o ser humano e os insetos, nós temos uma diferença evolutiva muito grande. Ou seja, os insetos têm 300 milhões de anos na cadeia evolutiva e o ser humano tem somente 2 milhões de anos a partir do processo de evolução do Homo sapiens. Ou seja, o ser humano, somente 2 milhões de anos, entrou com o processo de produção agrícola, enquanto esses insetos pragas já têm 300 milhões de anos praticamente de vantagem em cima da gente. Ou seja, eles se adaptam muito fácil a qualquer alteração desse ambiente e conseguem ter essa plasticidade de se adaptar a essas condições. Então, esses insetos pragas, eles sempre vão estar acontecendo em qualquer modelo de produção agrícola. Nunca a gente vai produzir e não ter nenhum tipo de inseto. A gente consegue produzir muito bem com perdas mínimas, mas erradicar tudo, a gente nunca vai atingir esse patamar. E quando a gente fala na presença desses insetos na agricultura, nos vem logo à mente que todo inseto, quando a gente encontra em uma área de produção, são classificados como pragas. Então, posso ver qualquer coisa, eu já vou lá e aponto que é uma praga e eu quero erradicar ele da minha área. Mas nem sempre todo aquele inseto que a gente vê naquela área de produção agrícola é uma praga. Eu tenho essas 3 primeiras figuras, quem está no campo conhece, são as vaquinhas, são lagartas falsomedideiras e são pulgões, que são insetos fitófagos, onde vão se alimentar da planta e, consequentemente, vai entrar em conflito com o ser humano. Ou seja, nós vamos classificá-los como uma praga, porque ele está entrando em conflito com o nosso interesse, que é produzir alimento. Porém, nós temos outros insetos que eles são insetos benéficos, onde eles só vão trazer benefício para o nosso modelo de produção, seja aumentando produtividade, como no caso das abelhas, que é o caso mais conhecido de insetos benéficos, onde ele é responsável pela polinização de grande parte das plantas cultiváveis e, além disso, é responsável pela produção de mel, ou seja, tem esse fator econômico ainda embutido. E também tem os inimigos naturais, que podem ser tanto os predadores quanto parasitoides. Então, só relembrando aqui, os predadores são aqueles insetos ou organismos que se alimentam de uma presa para se desenvolver. Então, esse predador ele vai ficar se alimentando daqueles organismos, seja inseto, ou seja o que seja, ou qualquer coisa, e vai se desenvolvendo ao longo do tempo, quanto mais vai consumindo esses organismos suas presas. Enquanto os parasitoides, eles têm uma relação de hospedeiro, ou seja, eles precisam do indivíduo vivo
para completar o seu ciclo de desenvolvimento. Então, são organismos mais evoluídos, são organismos que eles têm uma capacidade muito grande de identificar a presença dessas pragas no campo, localizar e, consequentemente, utilizar esse hospedeiro como o alimento para o desenvolvimento da sua prole. Quando a gente fala de controle de pragas, é necessário que a gente tenha em mente o manejo integrado de pragas. Esse manejo integrado de pragas, que tem por sigla MIP, são as diferentes práticas de controle para o manejo de insetos, pragas ou doenças no campo, onde por meio dessa figura nós podemos ver que nós temos as bases. Essas bases vão ser os alicerces para a gente entender como é que vai estar a sanidade da nossa lavoura, onde primeiro a gente precisa entender qual é o nosso problema. Não adianta a gente chegar aqui e querer trazer soluções se a gente não sabe qual é o problema. É como se a gente vai no médico. Para a gente saber qual é o problema, a gente precisa fazer exame. E para fazer esses exames, às vezes o médico manda fazer uma análise de sangue. Por meio dessa análise de sangue, ele vai ver, olha, você está com algum problema. Ele consegue identificar por isso. Então, do mesmo jeito, é quando a gente fala de controle de praga e doença. A gente primeiro precisa identificar qual é esse problema e ter certeza qual é aquele agente causador do problema, que é a importância de entender a taxonomia e a identificação correta da praga. Posteriormente, a gente vai fazer um monitoramento, que é identificar o nível de população dessa praga no campo, pois esse nível de população ele pode estar um nível baixo, onde eu não preciso entrar com ferramentas de controle para fazer a supressão dele, porque aquele tamanho de população não está me provocando prejuízo econômico ou prejuízo agrícola. E depois disso nós vamos ter o nível de controle, que é aquele momento onde eu preciso entrar com alguma ferramenta de controle para abaixar a população daquela praga, em determinados momentos em que ela começa a sofrer alteração. Posteriormente, vai ter as condições do ambiente que vão influenciar nessas práticas de controle. E, por fim, nós vamos ter as diferentes ferramentas de controle para fazer a supressão da população dessa praga, onde, na grande maioria das vezes, hoje o produtor, sempre quando a gente fala em controle de praga, só vem à mente o controle químico, com a utilização de agrotóxicos e essas moléculas químicas. Mas existem diversas ferramentas para a gente manejar essa praga no campo sem usar necessariamente produtos químicos. Então, a gente pode fazer controle cultural, que é o manejo da cultura no ambiente em si, para fazer com que esse ambiente fique desfavorável para a presença da praga, controle comportamental, varietal, genético e diversos outros. E, dentre eles, o controle biológico. Só para reforçar esse ponto que eu comentei para vocês a respeito do controle químico, eu trago para vocês esse gráfico, ele está um pouco desatualizado, a última informação foi de 2017, que é pelo IBAMA, onde mostra a quantidade de agrotóxico vendido no Brasil nesta última década. Então, a gente saiu de um patamar de 361,6 mil toneladas de agrotóxicos comercializados em 2010 para, a 2017, mais de 539 mil toneladas. Eu não vou entrar no mérito da utilização exagerada, dos riscos à saúde do ser humano, eu quero falar do ponto de vista agronômico. Isso nos reflete que os produtores, sempre quando vão manejar pragas, optam pela utilização de moléculas químicas nesse manejo. Ou seja, eles acabam ferindo a prática básica do MIP, que é entender como é que esse problema está acontecendo e usar diferentes ferramentas para poder fazer o manejo dessa praga. Ou seja, aplicando essas práticas de MIP, a gente consegue reduzir drasticamente a quantidade de agrotóxico utilizado. Eu não falo nem em reduzir, mas se a gente já diminuir, a gente já vai estar em um outro patamar. E, dentre essas ferramentas, nós temos o controle biológico, que, por legislação, eles são classificados como substâncias químicas naturais, onde vão entrar os semioquímicos, que são aqueles feromônios ou aleloquímicos, que vão ser aqueles produtos que você vai estar utilizando até mesmo para monitoramento. Ou tem os bioquímicos, essas substâncias naturais, que são os reguladores de crescimento, enzimas, mas o nosso foco aqui vai ser nos agentes biológicos de controle, onde nós vamos ter uma separação em dois grandes grupos. Os microbiológicos, por esse nome micro, esse prefixo micro, já nos dá a visão de pequenos, ou seja, vírus, bactérias, protozoários e fungos, ou seja, vão ser organismos que vão provocar a doença ou na praga ou no próprio fungo, ou na própria doença fitopatogênica da planta. E nós vamos ter os macrobiológicos, então esse prefixo macro dá uma ideia de um tamanho maior, que vão ser os insetos, ácaros e nematóides.
Dentre esses inimigos naturais, do macro e micro, do macro nós temos aqui figuras exemplares aqui em cima, nós vamos ter o tricograma, a cotésia, tetráticos, inimigos naturais parasitórios por controle de pulgão, os predadores, bastante conhecidos como as joaninhas, até ácaros predadores mesmo, muito utilizado para controle de ácaro rajado, o bicho lixeiro, que é o crisopídeo, também é outro produto que está sendo bastante utilizado, e também os micro-organismos, que nós podemos destacar os fungos entomopatogênicos, os vírus e as bactérias. O controle biológico, pela literatura, ele é classificado em 3 tipos. O controle biológico natural, que, como o próprio nome diz, é a utilização dos próprios inimigos naturais nativos daquele ambiente para o controle de praga, ou seja, nós manejamos o ambiente de forma a deixar ele favorável que os inimigos naturais nativos da minha área de produção, eles vão realizar esse controle de praga. O exemplo clássico são a presença de vespas, ou os maribondos, né, onde a gente conhece aqui, que são exímios predadores de diferentes pragas na cultura agrícola. Então, muitas vezes, tirando o caso quando eles atacam os trabalhadores e tudo, quando a gente vê marimbondo na área, então a gente já quer caçar o ninho deles e erradicar. Mas aqueles maribondos, aquelas vespas predadoras, eles atuam como um controle biológico natural. Então, tudo isso são ferramentas que a gente pode ir manejando no ambiente para fazer com que esse ambiente fique favorável para esses inimigos naturais realizar esse controle de maneira automática e natural, como o próprio nome diz. Também nós temos o controle biológico clássico, que é principalmente relacionado à introdução de inimigos naturais provenientes ou de outros países ou de regiões distantes, que são utilizados principalmente para o controle de pragas exóticas, que são aquelas pragas que a gente acabou trazendo de outra localidade, onde essa praga, ao entrar aqui no nosso país, ela não encontrou nenhum inimigo natural para fazer o seu controle. Então, o que é que os órgãos de pesquisa e de controle fazem? Vão no local de origem dessa praga e trazem inimigos naturais específicos dela para introduzir no nosso ambiente, tentando restabelecer esse equilíbrio. Geralmente, essas introduções, elas são feitas por liberações em pequenas quantidades desses inimigos naturais e condições favoráveis para eles se estabelecer no ambiente. Já o último, que é o controle biológico aplicado, é aquela forma de controle biológico, e do meu ponto de vista, todo mundo mais gosta, que é aquela liberação massal. Ou seja, onde são produzidos esses inimigos naturais em grandes quantidades em laboratórios de pesquisa ou empresas de controle biológico, em grandes escalas, e são aplicados na área com o intuito de reduzir a população dessa praga e dessa doença no campo de forma rápida. Ou seja, é bem parecido quando é utilizado um controle químico. Ou seja, por você utilizar uma quantidade grande desses indivíduos, desses organismos, para fazer o controle, você acaba tendo uma resposta mais rápida. Ou seja, esse controle biológico aplicado são essas liberações massais de inimigo natural. Nessa figura aqui, nesse gráfico aí para vocês eu trago, esse dado é do final agora de 2010, está bem atualizado pela CropLife Brasil, que é tipo a instituição que regula essa questão do controle biológico do Brasil, onde está fragmentado a distribuição de produtos registrados para controle biológico, e diga-se de passagem, evoluiu muito nos últimos anos, comparado a 10 anos atrás, nós evoluímos muito, muito, muito mesmo, relacionado à disponibilidade de mais organismos para fazer o controle biológico de pragas. Mas quando a gente olha detalhado essas informações, nós podemos perceber que boa parte dos inimigos naturais hoje, mais de 50%, são na sua grande maioria os microbiológicos. Esses microbiológicos já são bastante utilizados e bastante difundidos, porque ele apresenta similaridades muito grandes, principalmente na tecnologia de aplicação dos produtos químicos, pois na sua grande maioria eles são formulados ou em meio líquido ou em pó, e a sua aplicação é muito parecida com a aplicação dos produtos químicos. Ou seja, se um produtor tem toda a sua maquinaria necessária para fazer a pulverização com os agrotóxicos, com os químicos, ele consegue muito fácil fazer as aplicações com esses equipamentos de fungos, bactérias e vírus, pois eles estão no mesmo meio, ou meio líquido ou meio sólido, e são muito simples e muito fácil de utilizar. Já o macrobiológico, a gente já consegue ver uma quantidade bem inferior, de aproximadamente menos de 20% do mercado em si, porque ele já tem uma particularidade. Por você estar liberando um inseto vivo, essa liberação acaba provocando uma dificuldade no produtor, que são duas. A primeira é o produtor receber esse inseto ou esse organismo vivo
principalmente em um país imenso como o nosso, que é o Brasil. Então, essa logística é um ponto que acaba influenciando muito numa maior disseminação dos macrobiológicos. E outro ponto é as tecnologias de liberação, que na grande maioria das vezes é feito de forma manual. Eu vou estar explicando um pouco mais à frente, mostrando as novas tendências que já estão em vigência hoje no nosso país e que é referência no mundo, que são as automatizações das liberações desses macrobiológicos em grandes áreas. E até o final do ano passado, nós já tínhamos 337 produtos biológicos registrados. Então, isso é muito bom para todo o nosso modelo de produção agrícola, seja para o produtor, seja para o consumidor, porque o produtor ele está conseguindo ter mais acesso a produtos. E até o nosso produto, o registro dele foi aprovado, então, esse ano, quando a gente for computar esses dados desses produtos aprovados, nós já vamos ter o nosso produto da IN dentro desses agentes de controle biológico aprovado pelo Ministério da Agricultura. Discriminando um pouco como é que funciona a ação desses organismos de controle biológico, eu vou passar a pincelar rapidamente sobre cada um deles. Os fungos, bactérias e vírus, e depois os macrobiológicos. Primeiro, os fungos. Os fungos etomopatogênicos. Geralmente, esses fungos etomopatogênicos, você compra um produto formulado por uma empresa de controle biológico ou uma outra empresa responsável por isso. Esse produto você vai receber, na grande maioria das vezes, ele vai estar na forma de esporos, que o esporo para um fungo é como se fosse uma semente de uma planta, onde quando você aplica essa semente no inseto, nas condições favoráveis, ela vai germinar e vai colonizar esse inseto, provocando a sua morte. Dessa forma, você provoca uma mortalidade desse inseto por meio da doença provocada por esse fungo. Então, você acaba controlando ele de maneira biológica, por meio desses fungos. Então, aqui são fotos de percevejos colonizados por diferentes tipos de fungos etomopatogênicos. Temos esses fungos com essas tonalidades mais brancas, que na grande maioria das vezes estão relacionados a Beauverias, com essa tonalidade mais verde, que são metarrhizos. Então, há uma diversidade muito grande de fungos etomopatogênicos que a gente pode utilizar para fazer o controle de pragas. E, além disso, também existem os fungos fitopatogênicos. Então, até aqui eu trago para vocês, nesse curto vídeo, um produto que ele é à base de Trichoderma raziano, que é um fungo benéfico, onde esse fungo benéfico ele vai estar competindo com um fungo que é maléfico à raiz da planta. Então, nessa figura aqui é bem nítido. Do lado esquerdo vai ter o Trichoderma, onde ele está se desenvolvendo muito rápido nesse meio de cultura, como, por exemplo, o solo. Então, ele vai começar o controle da doença de raiz, principalmente por meio da competição. Ele vai competir por nutrientes, e esse meio de competição vai acabar limitando o crescimento do fungo fitopatogênico. Depois disso, ele vai começar a liberar metabólitos, que são compostos secundários produzidos por eles, que vão provocar uma diminuição no crescimento desse fungo fitopatogênico. Então, ao invés desse fungo fitopatogênico começar a atacar a raiz da planta, ele vai começar a sofrer o efeito dessas substâncias químicas provocadas pelo fungo benéfico, ou seja, por esse Trichoderma raziano. E, por último, a última forma de ação deles é por meio do parasitismo, ou seja, o fungo benéfico ele se desenvolve tanto que quando ele entra em contato com o fungo maléfico, ele acaba matando o fungo maléfico, utilizando ele como alimento para o seu desenvolvimento. Então, quando a gente fala desses fungos fitopatogênicos para controle de doenças, eles apresentam ações excelentes, porque ele acaba atingindo diferentes formas a praga, o problema da doença em si, e com um controle bastante eficiente. Então, a gente cria um ambiente muito favorável para uma eficiência de controle. Coisa que, quando a gente vai falar de um produto químico, é muito mais agressivo. Porque quando a gente aplica um produto químico, por exemplo, um fungicida no solo para provocar a morte de uma doença radicular, a gente vai matar tanto a doença radicular quanto os outros organismos benéficos do solo. Então, isso vai criando cada vez mais uma esterilização dessa microbiota do solo, o que não é favorável, porque essa microbiota ela vai estar relacionada principalmente à ciclagem de nutrientes, à disponibilidade de água para a planta e todos esses benefícios que essa diversidade de micro-organismos causa. Quando a gente usa esses controles biológicos por meio desses fungos benéficos, nós enriquecemos ainda mais esse solo, fazendo com que ele fique cada vez mais forte, diversificado
e tenha cada vez mais eficiência no controle das pragas, das doenças. Outros micro-organismos são as bactérias. E o exemplo mais conhecido são principalmente o Bacillus thuringiensis, que são os BTs, que são relacionados principalmente com essa bactéria, o BT, que ele produz cristais. Esses cristais, ao ser consumido pelas lagartas, vai provocar uma ruptura do intestino da lagarta e, posteriormente, vai provocar a morte. Ou seja, para ter o controle, é necessário que a lagarta se alimente da planta com a presença desse fungo e, consequentemente, do cristal. Se a lagarta não se alimenta daquela folha, ela não vai morrer. Então, isso, às vezes, são problemas quando a gente está no campo, fica vendo com o produtor, que ele aplica o produto, por exemplo, ele aplica o produto 9, 10 horas da manhã. Então, o produto cai na folha da planta, evapora muito rápido, a lagarta, quando vai se alimentar, não encontra mais nenhum tipo de resíduo na folha, quando se alimenta, não vai encontrar mais nenhum esporo da bactéria e, consequentemente, ela não vai morrer. Então, é necessário que a gente tenha esse entendimento, principalmente na tecnologia de aplicação, para usar esse produto no momento adequado e na hora adequada para garantir uma eficiência melhor. É diferente quando a gente fala de um produto químico, que a gente recebe uma bula com recomendação e tudo. No biológico, a gente precisa entender o mecanismo de ação deles para utilizar ele no momento certo, da maneira adequada, para a gente garantir uma maior eficiência. Agora, uma novidade que surgiu no mercado nos últimos 5 anos é um modelo de produção desses micro-organismos, onde o pessoal chama de on-farm, que é você produzir as suas próprias bactérias na sua área de produção. Ou seja, geralmente, essas bactérias e fungos você compra de empresas. Essas empresas produzem, formulam, embalam, bota na loja, você vai lá, compra aquele produto e faz a aplicação. Só que já foi desenvolvido um modelo para você produzir essas mesmas bactérias na sua própria unidade de produção. Você vai precisar, principalmente, de um sistema de multiplicação. Muitas empresas iniciaram com caixa d'água, só que na caixa d'água você não consegue ter um controle muito grande da qualidade desse processo, mas hoje isso já evoluiu bastante, onde empresas estão fazendo toda essa produção de bactéria em caixas de inox, um modelo extremamente industrializado, com todo o controle adequado, onde você, no meio dessas caixas de inox, você vai fazer controle de pH, temperatura, umidade, vai fazer com que esse ambiente fique extremamente favorável para essas bactérias e fungos se desenvolverem e você produzir o seu próprio micro-organismo. E a vantagem desse modelo de produção on-farm é que você acaba barateando muito o custo desse produto. Ou seja, ao invés de você pagar R$100, por exemplo, do litro de um produto, por meio desse sistema você vai pagar por volta de R$10, R$20 o litro. Ou seja, você torna muito mais acessível para o produtor esses micro-organismos. Está tendo um debate muito grande no Brasil a respeito da regulamentação dessa prática do sistema on-farm. Muita coisa ainda vai mudar, vão regulamentar alguns procedimentos, porque muitos produtores, por falta de acompanhamento e assistência, acabam fazendo processos de maneira muito equivocada e de forma artesanal, sem os controles adequados de qualidade. Isso pode até acabar que você vai produzir uma bactéria que essa bactéria não é aquilo que você está desejando. Você acaba produzindo qualquer micro-organismo que não vai ter nenhum efeito para o seu objetivo, que é um controle de uma doença ou de uma praga. Então, está sendo muito debatido, principalmente, critérios de controle de qualidade para esse modelo de sistema on-farm. Mas isso já é uma realidade em grande parte do Brasil, até mesmo aqui no Ceará. Muitas empresas já estão fazendo esse trabalho de produção de bactéria on-farm, bactérias e fungos. Aqui é só um esquema que mostra quais são as bactérias que você consegue multiplicar por meio desse sistema, o tempo de duração da multiplicação, quanto você gasta de produto. Então, isso na apresentação, quando vocês receberem, vocês vão conseguir se atentar com mais detalhes. E o último micro-organismo utilizado são os vírus, que está muito conhecido, coronavírus e tudo, que são esses organismos que provocam uma doença nos insetos. Nesse caso aqui, existem os vírus mais conhecidos como os baculovírus, que são um tipo de vírus específicos, que eles vão provocar a doença nas lagartas. Ou seja, é bem notório quando a gente encontra lagartas doentes por vírus, ela apresentar esse aspecto onde ela vai praticamente se derretendo por dentro, ficando preso por uma das patas, e onde ocorre praticamente toda uma dilaceração do conteúdo interno da lagarta, e ela vai ficar praticamente só
essa lagarta toda mole, sem nenhuma sustentação. Isso é um sinal muito típico que essa praga foi contaminada por um vírus. E a utilização do vírus está ganhando cada vez mais aceitação, apesar de ser um pouco caro, porque você consegue ficar utilizando esse produto de uma maneira bem eficiente, rápida, e a resposta também é muito eficiente no controle das pragas no campo, principalmente lagartas. Agora, do ponto de vista dos macrobiológicos, eu vou trazer alguns casos para vocês, principalmente o tricograma, que até um dos nossos produtos está em N, que ele é uma microvespa, e essa microvespa é uma vespa parasitóide dos ovos de lagarta. Ou seja, as mariposas estão no campo, elas ficam voando, copulam, e as fêmeas dessas mariposas saem na área depositando os ovos dela em diferentes partes da planta. Então, ela faz isso justamente para perpetuar a sua espécie, como qualquer animal na natureza. Então, ela vai colocando esses ovos, e esses ovos, se não tiver nenhum problema, eles vão se desenvolver, vai nascer uma lagarta desse ovo, essa lagarta vai se alimentar da folha, flor, fruto, qualquer parte da planta, vai entrar na fase de pupa e, posteriormente, vai nascer uma nova mariposa. Esse é o ciclo natural da praga. E o que é que o tricograma faz, esse parasitóide de ovos? Quando o ovo da lagarta, da mariposa, está no campo, ele encontra, por meio de sinais químicos, esse ovo na planta. Ao encontrar esse ovo, ele vai identificar se aquele ovo já foi ou não parasitado por alguma outra espécie. Se ele não for parasitado, ou até mesmo se for, e ele conseguir ver que o ovo ainda está bom, ele vai lá e coloca o ovo, o parasitóide vai colocar o próprio ovo dele dentro do ovo da praga. E para que ele faz isso? Como ele é um parasitóide, ele precisa de um hospedeiro vivo para sobreviver. Então, esse ovo do tricograma, ele vai nascer uma larva, e essa larva vai consumir todo o conteúdo interno do ovo da praga. Ou seja, ele acaba matando o ovo da praga por dentro. Ele vai se alimentar desse ovo por completo. Esse ovo geralmente tem uma tonalidade clara. E quando essa larva do tricograma se alimenta, ele vai começando a adquirir uma tonalidade escura, que é uma característica muito fácil para a gente identificar se um ovo está parasitado ou não. Posteriormente, quando ele se alimenta, ele completa o seu ciclo, ele vai entrar na fase de pupa e, posteriormente, daquele ovo da lagarta que ia nascer, da mariposa, que ia nascer uma lagarta e provocar o dano na lavoura, vai nascer um novo tricograma. E aí ele continua esse ciclo de reprodução no campo. Ou seja, é uma ferramenta que vai se perpetuando na lavoura com o passar do tempo. Por isso que o tricograma hoje é um dos inimigos naturais mais utilizado no mundo todo. É muito utilizado na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania, na Ásia, por ter essa funcionalidade muito grande de controlar a fase do ovo, que é uma fase muito crítica. Porque se eu controlo o ovo, eu não vou ter a lagarta e, consequentemente, eu não vou ter dano. Então, é um controle preventivo ao dano que essa praga vai provocar. Então, por isso que é uma ferramenta muito utilizada, seja por produtor orgânico ou convencional. Então, nesse vídeo aqui, dá para a gente ver, todos esses pontinhos brancos que vocês estão verificando aí são ovos de uma mariposa. Então, o tricograma, ele fica tateando esse ovo, identificando, e posteriormente ele vai lá e coloca o ovo dele dentro do ovo dessa praga para fazer com que a sua prole se desenvolva nela. E aqui são figuras de como é que são os ovos das pragas antes de parasitado. Então, como eu falei para vocês, eles são parasitados, não parasitados, ele apresenta uma tonalidade mais clara. Posteriormente, após o parasitismo, esse ovo apresenta essa tonalidade escura. Então, essas fotos são nossas da empresa, onde, para produzir o tricograma, nós precisamos produzir o hospedeiro dele. Ou seja, nós produzimos em nossas estruturas de laboratório um hospedeiro alternativo, que é a traça das farinhas, onde a gente pega o ovo dessa traça de farinha e expõe para o tricograma para ele parasitar. Então, ou seja, quando um produtor recebe um tricograma, seja nosso ou de qualquer outra empresa, ele está recebendo um ovo da traça das farinhas, que já vai estar morto, e nesse ovo vai ter um tricograma dentro, pronto para nascer quando ele liberar na área. Então, quando esse tricograma nasce, ele vai lá e vai fazer todo o parasitismo dos ovos de lepidópteros, ou seja, de ovos de mariposa, que são grande parte de pragas agrícolas nas nossas cultivares. A liberação, que foi um empecilho que eu falei para vocês, desses inimigos naturais, eu não posso aplicar esse ovo por meio de uma pulverização. Então, geralmente, essas aplicações podem ser manual, por meio de cartelas de papelão,
onde o produtor vai receber essas cartelas de papelão, vai destacar e vai fixar nas áreas, e dentro dessas cartelas vai ter esses ovos pretos parasitados, onde o tricograma vai começar a nascer e vai sair dessas cartelas e vai começar a fazer o controle. Só que agora você imagina uma área de 100, 200, 1.000, 10.000, 100.000 hectares, você liberando isso numa cartelinha manualmente. Quantas pessoas você ia precisar para poder estar fazendo esse tipo de operação? Então, o que é que o pessoal desenvolveu? A liberação desse produto por meio de drone, onde você mapeia toda a sua área de produção agrícola, coloca num drone um equipamento que o pessoal chama de dispenser, onde vão os ovos parasitados, e esse drone sai voando a área toda, nos pontos que você determinou, liberando esse inimigo natural. Então, é uma tecnologia que veio para tornar acessível a utilização desses parasitoides em grandes culturas. Isso aqui são fotos de liberação nossa que nós fizemos no Mato Grosso, de tricograma na cultura do algodão, onde a gente fez a liberação utilizando esse drone. Aqui são fotos também do tricograma no controle da broca pequena do tomateiro, são fotos nossas aqui na Serra da Ibiapaba. Nessa terceira foto, no canto inferior esquerdo, dá para perceber esse pontinho claro é o ovo da praga, ou seja, um ovo de uma broca pequena. E o mais amarelinho em cima dele, a gente consegue perceber o tricograma já parasitando o ovo. E já nessa quarta figura do canto inferior direito, esse pontinho preto, ele é um ovo já parasitado da broca pequena, ou seja, aquele ovo que era claro, depois de parasitado, ele fica preto. Então, isso são indicativos muito claros para a gente dar eficiência e do controle do tricograma nesses lepidópteros. Outro caso de bastante sucesso que eu trago aqui para vocês, que foi um dos grandes nomes do controle biológico aqui no Brasil, que foi a utilização do inimigo natural chamado Cotésia flavips para o controle da broca da cana, a Diatrea saccharalis, onde é produzida em laboratórios grandes quantidades desse parasitoide e utilizados para liberar nos canaviais. E a utilização dessa Cotésia na cana provocou uma reação muito forte no setor de controle biológico de maneira geral. Porque quando a gente fala em produção de cana, são imensas produções. Então, e a broca da cana é um problema seríssimo no manejo de produção de canaviais. E o controle químico estava apresentando muita limitação de controle, porque quando essa broca, o ovo dele eclode, ela entra logo dentro do colmo da cana. Ou seja, o produto químico que você teria que utilizar para fazer o controle, na grande maioria das vezes, teria que ser uma molécula que teria que ser absorvida pela planta e teria que ter esse efeito principalmente dentro do colmo. Ou seja, você tem o problema de contaminação, então tem uma série de fatores que acabavam limitando muito a eficiência do controle químico para essa broca da cana. Mas, por meio do controle biológico e a utilização dessa Cotésia, você conseguiu, foi possível conseguir um controle extremamente eficiente para as lagartas da Diatrea, que é a broca da cana, na produção de cana-de-açúcar mundial. Então, hoje, o Brasil ele tem esse case enorme de sucesso com a utilização da Cotésia para o controle da broca da cana. E para vocês verem que as pesquisas avançaram tanto na cana, que hoje você já tem 3 parasitoides bastante utilizados na cana para fazer o controle da própria broca. A Cotésia, que é essa da foto, que vai fazer o controle da fase de larva. O tricograma, que é aquele que eu mostrei para vocês, só que é uma outra espécie, que é o tricograma galloi, que é um tricograma específico para controlar o ovo da broca da cana. Então você tem a Diatrea para o controle da fase larval, o tricograma galloi para o controle da fase de ovo, e mais recentemente a utilização do tetrásticos, que é um parasitoide da fase de pupa. Ou seja, quando aquela larva ela consegue empupar, se ele conseguir escapar do tricograma na fase de ovo, se ele conseguir escapar da Cotésia da fase de larva, ele ainda vai ter um terceiro parasitoide, que é o tetrásticos, para pegar a fase de pupa. Ou seja, muitas usinas hoje já estão utilizando praticamente somente esses 3 parasitoides para fazer o controle da broca em situação de campo. E quando a gente fala de cana, a gente vê a imensidão que são as lavouras, principalmente aqui mais na região litorânea do Nordeste, aqui partindo de Alagoas, Recife, Pernambuco, aqui de uma maneira geral, e descendo ali pela região mais do Sudeste.
e onde essas liberações, na grande maioria das vezes, são feitas exclusivamente por drones. Então, essa figura aqui era um vídeo, mas eu não consegui trazer para vocês, onde esse drone ele vai estar com sacos com uma quantidade imensa de Coltesa, que é esse parasitóide da fase de ovo, onde esse drone vai sobrevoando na área e vai desprendendo esses sacos. E esses sacos vão caindo nos canaviais, e esses parasitóides vão sair e vão começar a voar procurando a broca da cana para parasitar. Isso aqui também são outras formas de liberação, utilizando cápsulas biodegradáveis. E outros inimigos naturais que estão ganhando cada vez mais força no mercado, que é o bicho lixeiro. É muito comum você encontrar ele no ambiente. É um inimigo natural que aparece muito fácil, muito espontâneo na área, que ele é um predador, que é esse mais à minha esquerda, que é esse inseto esverdeado, onde essa é a fase adulta dele, onde nessa fase adulta ele basicamente só vai se alimentar de pólen e consumir algum pouco de néctar. A fase realmente que é o agente controlador, que é o predador, é a sua fase larval, que é muito conhecido como bicho lixeiro, onde ele consegue se alimentar de uma ampla gama de hospedeiros, de insetos presas, e consegue ter uma eficiência muito grande, porque cada larva dessa consegue se alimentar de 20, 30 pulgões ou trips, ou qualquer que seja por dia, 30 ou mais por dia dessas presas. Aqui tem um vídeo, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas isso aqui é uma larva do crisopídeo, né, que é o bicho de lixeiro, se alimentando da broca do café. Ou seja, hoje está sendo bastante utilizado para o controle da broca do café, principalmente lá em Minas Gerais. E o crisopídeo, muita gente já está começando a utilizar ele já em grandes culturas, em hortaliças, e está tendo uma resposta muito boa no manejo de pragas, porque principalmente por ele ser um predador, ele vai se alimentar de diversos tipos de praga no campo. E um outro inimigo natural que também está ganhando muito destaque é o parasitóide da mosca minadora, que é o parasitóide da fase larval, que é o Neocrisocaris formosa. Isso é uma coisa que a gente precisa se orgulhar, que esse inimigo natural ele foi desenvolvido por uma empresa aqui do Nordeste, aqui do estado do Ceará e do Rio Grande do Norte. Então, foi um trabalho desenvolvido com eles com o grande apoio da Embrapa e da UFESA também. Desenvolveram uma metodologia de criação desse parasitóide que tem uma demanda muito grande, principalmente aqui para o nosso estado, na parte de produção de tomate e essas culturas de maneira geral, e também na produção de melão, melancia, que é bastante atacada pela mosca minadora. Então, é um parasitóide que, no caso, desenvolvido por essa empresa, ainda está em fase de registro. Alguns produtores já estão até utilizando eles em caráter experimental para ver como é que vai ficar a dinâmica dele e a resposta dele em diferentes tipos de ambiente, já que esse parasitóide ele foi coletado em Mossoró. Então, alguns produtores começaram a utilizar já aqui na Serra da Ibiapaba para ver como é que vai ficar, principalmente nessa fase de estudo, a resposta dele em função desse clima diferenciado da sua origem. E as respostas são bastante animadoras. E aqui nesse vídeo, rapidinho aqui, não sei se vocês também vão conseguir ver bem, mas eu posso compartilhar, está aqui ele, onde a fêmea identifica a larva da mosca minadora na folha, ele vai colocar o seu ovo dentro da larva. Consequentemente, ele vai acabar provocando a mortalidade dessa larva e você vai ter o controle dela em campo. Então, é um inimigo natural que assim, está sendo um dos a galinha de ovos de ouro da produção de melão aqui do nosso estado de Ceará e do Nordeste de maneira geral. E, por fim, quero falar para vocês uma novidade que foi promulgada agora no agosto do ano passado, que é um programa desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, aqui do nosso país, que é o Programa de Bioinsumo, que é um programa de incentivo à criação e utilização das práticas de controle biológico. Então, esse programa tem duas frentes. A primeira é criar subsídios e crédito para os produtores ter recurso para comprar produtos de base biológica, e a outra frente é fomentar empresas a produzir esses inimigos naturais. Porque, como eu falei para vocês, o Brasil é um país continental. Então, a gente tinha muita empresa localizada ali na região sudeste, e nas demais regiões do Brasil não tinha nada. Então, aqui no Ceará, nós temos uma coisa que é para se orgulhar muito. Nós temos duas empresas de controle biológico. Temos nós e a Top Bio. Então, fora desse eixo do Sudeste, nós aqui no estado do Ceará somos o estado com a maior diversidade dessas empresas de controle biológico, quando eu falo do ponto de vista macro. Já nós temos duas empresas. Mas, para falar a verdade, ainda é muito pouco, tendo em vista da necessidade que os produtores têm cada vez mais por produtos.
é necessário que tenha pelo menos 5, 10 empresas em pelo menos cada região, porque a gente vai conseguir com que essas empresas desenvolvam mais inimigos naturais e levem essas soluções para os produtores. E esses produtores vão conseguir ter acesso a esses inimigos naturais de uma maneira mais rápida, barata, e vai utilizar ele cada vez mais de maneira eficiente. Porque não adianta eu ter uma produção desse inimigo natural, por exemplo, aqui no Ceará, e for mandar para o Rio Grande do Sul. Então, se eu for mandar aqui do Ceará para o Rio Grande do Sul, ele vai demorar pelo menos 2 dias de voo aéreo para chegar até lá na localidade do produtor. Isso vai ter um custo alto, principalmente por essa logística, e isso acaba limitando um pouco mais a utilização. Então, ter produções regionalizadas desses inimigos naturais é o cenário ideal para uma difusão dessas práticas de controle biológico. E é por meio desse programa do Bioinsumo que o governo quer fomentar a criação dessas empresas. Então, isso é muito bom, porque isso há 50, 60 anos atrás aconteceu na Europa. Então, na Europa, são bastante difundido a utilização desse controle biológico, porque os produtores conseguem acessar a diversas empresas, diferentes tipos de produto, para utilizar na sua lavoura. E um grande desafio que nós, ainda que trabalhamos com controle biológico, temos, e que esse espaço oferecido pela Nutrilite, em nome do Éder, vai trazer para a gente, que é a respeito do conhecimento. Então, uma pesquisa realizada pela ABC Bio em 2018 mostrou que 43% dos produtores sequer conhecem controle biológico, ou seja, conhecem os produtos biológicos para controle de praga. E 61% deles não o utilizam. Mas eles não utilizam principalmente por isso que eu falei, pelo não acesso desses produtos por parte deles. Então, é um desafio muito grande e é um trabalho que nós precisamos fazer com muito afinco, que é essa questão da extensão. Nós precisamos levar conhecimento para o produtor, para ele entender como é que funcionam esses inimigos naturais e, assim, conseguir utilizar ele da maneira adequada. Só dessa forma, a gente vai conseguir fazer com que vai fazer com que os produtores tenham acesso a esse produto, utilize de maneira eficiente e com resultados satisfatórios, e vai influenciar em muito no custo de produção e na qualidade desse alimento. Que quanto mais ferramentas biológicas você utilizar, menos insumo químico você vai estar colocando naquele produto e mais saudável será esse alimento. Então, para concluir, o controle biológico ele consegue agregar para a gente, produtor profissional das agrárias, uma forma de controle sustentável, atóxico ao meio ambiente e ao ser humano, haja visto que esses organismos não provocam nenhum tipo de problema, é economicamente viável e eficiente no manejo de pragas e doenças. Então é isso, pessoal. Eu não sei se eu me prolonguei um pouco, mas eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. E eu estou aberto a perguntas. Podem ficar à vontade para tirar dúvidas a respeito de produtos de controle biológico, forma de utilizar, de controle biológico natural, como a gente consegue manejar esse ambiente. O nosso interesse realmente é levar informação para vocês e como é que a gente consegue difundir mais essa ferramenta tão linda que é o controle biológico. Então é isso. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Show de bola, Juan. Show de bola. Muito boa apresentação. Pessoal, antes da gente, tem algumas perguntas e respostas aqui. Já adiantando, Juan, parabéns aí pela apresentação. Muito esclarecedora. Assunto muito relevante para todos que estão aqui, certamente. Só gostaria de esclarecer algumas coisas aqui. Vamos lá. Em relação à inscrição, pessoal, de ontem, nós conseguimos realizar a inscrição de todas as pessoas que entraram. Só que nós vimos que não é tão eficiente da forma que a gente controlou ontem, certo? Então, o que a gente fez hoje? Criamos um formulário onde as pessoas precisam clicar no link, certo? Que vai levar para uma página na internet, e a pessoa precisa colocar o seu nome completo e seu endereço de e-mail e confirmar. Peço só uma coisa, para as pessoas que não estão conseguindo acessar o link, eu coloquei em algumas mensagens aí acima, coloquei o endereço de e-mail do Marco Silva, certo? E coloquei também o meu WhatsApp, tá bom? Para algumas pessoas pode facilitar. Então eu peço que para quem não conseguiu colocar a inscrição, você pode mandar um e-mail para o Marcos Silva, ou então pode mandar um WhatsApp com o nome completo e com seu endereço de e-mail, que a gente vai conseguir ajudar vocês.
Esse é o primeiro ponto. Vi algumas pessoas também perguntando se a gente vai conseguir liberar a gravação. Vamos. Estamos só vendo qual a forma que vai ser, certo? Mas ela vai ser enviada para vocês. Outras pessoas perguntaram, Éden, em relação à apresentação, vamos ter acesso? Vamos. Sexta-feira, ou no máximo no comecinho da semana que vem, nós vamos enviar em um único e-mail essas informações. Link de onde estão as apresentações, as gravações, as apresentações, certo? Tanto do Juan, quanto do Alexandre, que foi ontem, quanto do Joaquim, que vai ser amanhã, quanto do Kobe, que vai ser na quinta-feira. Então, vai tudo num pacote só, certo? Então, todas essas informações, vocês não se preocupem que vocês vão conseguir ter acesso. O Marquinhos acabou de colocar aí no link, novamente, no chat, novamente, o link para inscrição. Então, eu peço que quem não conseguiu se inscrever ainda, quem não tentou, né, eu peço que vá lá, clique no link, é bem simples, ele vai levar para uma página e vocês só colocam a informação, certo? Outra coisa que eu queria pedir também, quem tiver um tempinho e puder ir lá no canal da Ciporg do estado do Ceará, eu coloquei o link também acima, vou colocar novamente de novo. Quem puder ir lá, dar o joinha, se inscrever no canal, lá tem um material muito bom, um material muito bacana, o canal é novo, né? Então a gente está querendo divulgar, porque quando a gente chega naquele númerozinho lá mágico de 1.000 inscritos, a gente tem direito a outros benefícios do canal, né? Então, a nossa meta é o quão antes a gente conseguir chegar nessa meta de 1.000 inscritos. Então, conto demais aí também com a participação de vocês. Vamos iniciar aqui sobre as perguntas e respostas, certo? Como a gente passou um pouquinho do tempo, eu vou selecionar algumas perguntas aqui, pessoal. Peço até a compreensão de todos, mas todas elas vão ser respondidas. Igual ontem, né, onde não deu tempo responder todas as perguntas, mandei para o Alexandre já me respondeu e já deixei num arquivo separado. Da mesma forma, nós vamos fazer hoje. Responde as perguntas que deu tempo aqui, eu selecionei 5 perguntas. O Juan responde e o que ficar, ele vai responder posteriormente. Eu vou mandar no e-mail, naquele pacotão que eu acabei de falar, tá bom? Show de bola. Vamos iniciar aqui. O Vinícius, Juan, fez a seguinte pergunta: qual controle biológico eficaz para controlar o nematóide? Certo. Para controle biológico do nematóide, está sendo utilizado bastante esses fungos fitopatogênicos. Podemos destacar o tricoderma, que foi um daqueles vídeos que eu mostrei para vocês, que é aquele tricoderma, que é aquele verde, que estava tendo um efeito de antagonismo a uma doença de solo. Então, o tricoderma está sendo muito utilizado, principalmente pela sua eficiência de proteção radicular e também a utilização de bacilos, principalmente bacilos subtilis e bacilos amiloquefaces. Consegue ter uma eficiência muito boa na supressão desse nematóide de solo. Então, quando a gente fala manejo de nematóide, ele não vai ter uma solução milagrosa, tá? Então, o que é que acontece é um processo de manejo de uma maneira geral, onde eu preciso utilizar principalmente rotação de cultura na minha área, utilização desses micro-organismos, principalmente combinar mais de um micro-organismo, seja tricoderma, bacillus subtilis, bacillus amiloquefaces, utilizar principalmente rotação de cultura para poder fazer com que ocorra uma diversificação nesse ambiente e assim você acaba consequentemente reduzindo essa população de nematóides do solo. Então a gente pode fazer um combo de bactérias e fungos nesse tipo de manejo biológico. Juan. O Clauberto, ele fez uma consideração aqui em seguida, né, uma pergunta. O Clauberto Honorato fez a seguinte questionamento: 90% da eficiência dos produtos biológicos se deve à falha de utilização dos produtos, falta de conhecimento para a conservação do produto, horários de aplicação, umidade do solo e ar, e até mesmo o uso do mesmo com outros produtos não compatíveis. Como as empresas que produzem esse tipo de insumos poderiam ajudar nessa questão? Então, isso é um grande problema quando a gente fala de controle biológico,
Porque o pessoal associa muito essa forma de controle ao controle químico convencional, onde você tem ali a aplicação, o produto, tem a dose, tem tudo, aplica e aí você aguarda que ela tenha um efeito. Mas para o controle biológico, você primeiro precisa ter um entendimento do que você está fazendo e de como esse organismo vai agir sobre a praga ou a doença. O ponto do armazenamento e da logística desse produto, como eu comentei para vocês, é um fator extremamente limitante também, principalmente quando a gente fala em macro, onde você precisa receber um material, primeiro, de qualidade. Não adianta você ficar comprando um material de empresas que acabam não entregando um produto em condições satisfatórias, onde por meio desse produto você vai conseguir ter a utilização boa. É do mesmo jeito, você vai receber um material em péssima qualidade, ele não vai ter a resposta adequada. Então, recomendo-se, primeiro, você conhecer a empresa que você está adquirindo esse material, entrar em contato com a equipe técnica para ir ajustando principalmente a questão da logística. Você recebendo esse material, você vai precisar, primeiro, entender qual é o seu modelo de produção, se é orgânico ou convencional. Se for orgânico, é maravilha, é muito fácil a gente integrar tudo. Mas se for um modelo de convencional, você precisa saber quais produtos químicos você está utilizando e quais desses produtos você não consegue integrar nesse plano de manejo. Então, eu vou falar da nossa experiência. Nós fazemos um trabalho muito forte, principalmente de pós-venda, onde a gente não adianta só entregar um produto para o produtor, agradecer a compra dele e dar tchau. A gente precisa, primeiro, a gente faz uma anamnese, né? Eu peço para ele as informações que ele vai passar da lavoura, qual é o problema, o que é que ele está utilizando, quais produtos químicos ele utiliza, se for convencional. Desses produtos químicos, nós fazemos uma relação daqueles que podem ser utilizados junto com o inimigo natural e daqueles que ele não vai poder usar. E aí fazemos sugestões de novos produtos seletivos. Então, com essas informações, o produtor já vai estar municiado de como é que ele vai estar utilizando esse inimigo natural a partir do momento que ele receber. Nós, de maneira geral, as empresas têm que garantir que esse produto vai chegar com qualidade. Esse produto chegando com qualidade, o produtor vai precisar, primeiro, liberar ou aplicar no momento certo. As condições ambientais são extremamente crucial. Não adianta você fazer a liberação quando está em sol a pleno, não adianta fazer a liberação quando está chovendo muito, não adianta fazer a utilização desse produto quando a umidade do ar está muito baixa. Então, você precisa entender as variáveis ambientais que você tem no seu ambiente para poder fazer a utilização de maneira correta. E para conseguir ter essa eficiência maior, as empresas precisam estar junto do produtor. Não adianta vender e virar as costas. Você tem que vender, fazer um acompanhamento e estar junto do seu produtor, que o produtor não é seu cliente, o produtor é seu parceiro. Se o produtor não tiver sucesso na sua lavoura, você não vai ter sucesso com a sua empresa. Então, as empresas de controle biológico, de maneira geral, precisam ter isso em mente. Você tem que ter uma relação de parceria com o produtor, não somente do ponto de vista econômico. Perfeito, Juan. A Isabel Salles de Souza fez a seguinte pergunta: o controle biológico aplicado afeta negativamente de alguma forma as plantações? Perdão. O controle biológico aplicado afeta negativamente de alguma forma as plantações? Traz alguma alteração indesejada, por menor que seja, já que é aplicado em grande escala? Não, de maneira geral, não tem problema nem para o meio ambiente e nem para o ser humano. Até uma pessoa acabou perguntando se tinha algum impacto para a saúde do ser humano. E quando a gente fala desses micro-organismos, eu vou falar do ponto de vista macro, né, que são esses insetos, predadores, parasitores de maneira geral. Esses insetos, eles se alimentam exclusivamente de presas, das suas presas dos seus hospedeiros, das pragas em campo. Então, se no meu campo a população da praga estiver baixa ou ao ponto dele fazer o controle, o que vai acontecer simplesmente ou o inseto vai migrar da sua área de produção para outros ambientes e posteriormente vai morrer, porque ele apresenta uma vida, um tempo de vida relativamente muito curto, então ele vai acabar migrando para outros ambientes e vai morrer, ou ele simplesmente vai acabar morrendo ali no próprio ambiente pela falta de alimento para ele. Agora, do ponto de vista microbiológico, também o único risco que você pode ter é se você pegar um produto desse, que são bactérias ou fungos, ou você colocar no seu olho, ou colocar na sua mucosa, alguma coisa, ali vai ser bactéria. Então, ali pode, de alguma forma, provocar algum tipo de infecção. Não vai ser nada que vai provocar uma morte. Mas ali são complexos de bactérias que, de alguma forma, se você estiver exposto ou por ingestão ou para alguma coisa, você vai ter algum tipo de reação.
mas é uma reação que é como se fosse alguma infecção bacteriana, mas sem nenhum tipo de efeito. E para o meio ambiente, não vai ter também nenhum tipo de problema, porque boa parte dessas bactérias já ocorre naturalmente. O que as empresas fazem é só produzir em laboratórios em grandes quantidades e que essas grandes quantidades vão provocar o controle do problema em campo. Mas, ou seja, tudo aquilo que você está aplicando, está liberando, ele já vai estar lá no ambiente, só que em quantidades menores. A gente só dá uma forcinha colocando uma quantidade maior, mas não vai ter nenhum tipo de problema. Perfeito. Algumas pessoas estão pedindo o canal da CPORG Ceará, certo? Eu acabei de colocar no nosso chat aqui. Caso alguém tenha interesse, né, a gente puder clicar e se inscrever lá tem uma programação bem bacana, só reforçando. Só tirando uma dúvida também que eu vi que acabou acontecendo. Pessoal, para todo dia ele tem um link diferente, tá bem? Então, o link de hoje ele é só para hoje. Amanhã ele será um link diferente. Para aproveitar até as pessoas que estão aqui, eu vou colocar daqui a pouco o link correto de cada dia. Nós temos mais 2 dias de palestra, certo? Então, o link de amanhã ele já está gerado e o link da quinta-feira também já está gerado, certo? Ó, o Marquinhos acabou de colocar aí o link da reunião de amanhã, tá bem? Então, esse é o link, certo? E para a gente finalizar, o Cícero, ele fez uma pergunta que acredito que seja um problema de muitos dos produtores que estão aqui. Eu acredito que eu vi alguns produtores aqui de acerola, principalmente quem trabalha nessa região aqui mais úmida, aqui da Serra da Ibiapaba, que principalmente no período chuvoso sofre bastante com um ataque de doenças, certo? E a pergunta do Cícero Sá foi em cima desse problema. Ele falou que no plantio dele de acerola, no período do inverno, é uma área que é atacada muito, muito mesmo por antracnose. Ele está perguntando se ele poderia fazer, se você poderia indicar algum tipo de controle para combater a antracnose. Perfeito. Então, Cícero, nesse caso mais específico, uma coisa o ambiente está extremamente favorável para isso. Então, não existe receita de bolo, como eu falei. Você precisa integrar o manejo de pragas de maneira geral, pragas e doenças. Então, antracnose é um problema fúngico que ocorre principalmente quando você tem um ambiente com condições de umidade muito favorável para ele. Principalmente acontece muito nessa fase do período chuvoso. Então, primeiro passo é você usar as práticas adequadas, principalmente arejar um ambiente. Ou você trabalha, se a sua área for uma área de bacheiro com uma alta capacidade de acúmulo de umidade, você fazer plantios mais espaçados para favorecer uma maior circulação de ar naquele espaço, diminuindo essa umidade. Outro ponto é aumentar esse espaçamento, diminuir essa densidade. Outro ponto é trabalhar principalmente com a parte de nutrição da planta. Isso não está nem dentro de biológico, eu vou entrar no biológico, mas fazer com que a planta esteja saudável a ponto de ela conseguir se proteger por meio das suas próprias defesas naturais. Um outro ponto é um tratamento preventivo para o ataque no caso da antracnose, de maneira mais específica. E esse tratamento pode ser principalmente utilizando essas bactérias e esses fungos que eu comentei na apresentação. Pode utilizar tanto o tricoderma como uma aplicação foliar e Bacillus subtilis, que vão promover um mecanismo de proteção nessa planta. Então, precisa aplicar nos horários em que você vai ter as condições de umidade adequado, onde você aplica esse produto na parte foliar da planta, vai ter esse tricoderma e esse bacillus, eles vão estar lá depositados na folha, e ele vai começar a competir com a antracnose. Então, dessa forma, ele vai provocar o controle por meio da competição. Ele não vai matar, não vai erradicar aquela antracnose que já está instalada, mas ele vai competir no ambiente, evitando que essa antracnose entre na parte da folha, na flor, no fruto, e você dessa forma consegue fazer o controle. Mas primeiro, você precisa entender a particularidade do seu local de produção, melhorar a distribuição desse ambiente, fazendo que você crie uma condição desfavorável, principalmente em termos de umidade, para essa praga. E depois disso, a gente entra com as ferramentas de controle biológico. Perfeito. Pessoal, coloquei aí no chat o link, reforçando, o link da reunião de amanhã e o link da reunião de quinta-feira, tá bem?
Juan, acabou que em uma resposta e outra você acabou respondendo outras perguntas também. Então ficou só uma e acho que essa é bem simples de responder. A Maria Eduarda perguntou se todos os produtos biológicos podem ser utilizados em uma propriedade orgânica. Pode. Pode sim, de maneira bem simples, pode. Você primeiro vai ter que saber qual é o seu problema. Porque, por exemplo, o tricograma, ele é um parasitóide exclusivo de ovos de mariposa, lepidópteros. Se a minha produção agrícola não tiver ataque de lagartas, não tem para que usar tricograma. Eu vou usar outra ferramenta de controle. Então, existem produtos específicos e existem produtos de maneira mais generalista, principalmente como fungos, bactérias, vírus e os predadores. Os predadores têm esse hábito mais generalista. Mas os parasitoides, de maneira geral, eles acabam tendo essa especificidade maior. Perfeito, Juan. Com essa resposta, a gente finaliza aqui as respostas que foram colocadas aqui no chat, pelo menos as que eu consegui pegar. Se você quiser fazer seus agradecimentos, posteriormente eu posso finalizar aqui nosso momento. Perfeito. Eu só queria agradecer a presença de todos que estão aqui, principalmente a você, Éder, que fez o convite para a gente. A gente fica muito honrado em poder estar aqui falando um pouco desse tema que é tão importante e a gente sempre precisa ficar falando. Controle biológico, como já foi comentado, a gente precisa difundir muito, 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 cada vez mais essa tecnologia. Os produtores precisam se capacitar, os produtores precisam ter acesso primeiro a essa informação, porque a gente vai conseguir aprimorar o nosso modelo de produção agrícola a partir do momento que a gente conseguir fazer com que o produtor entenda daquilo que a gente está falando. Não adianta a gente chegar aqui e ficar falando termos técnicos, nomes científicos. A gente precisa fazer com que o produtor entenda como é que essa tecnologia funciona e dar condição para ele utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível. E essa utilização da melhor maneira possível vai ter uma consequência muito boa, que é você ter uma redução naquela população de praga e doença por meio de soluções sustentáveis e que não vai provocar nenhum desequilíbrio, ou para o meio ambiente ou até mesmo para o consumidor. Então, falar de controle biológico sempre muito importante. A gente precisa cada vez mais debater, precisa abrir a mente para essa tecnologia e a gente precisa ter acesso, principalmente, a esses produtores estarem interessados e abertos a adquirir essas novas tecnologias. Porque às vezes a gente vai conversando com muitos produtores, pela falta de informação, eles às vezes ficam desacreditados, que não, você vai colocar inseto na minha área, isso não funciona e tudo. Mas a informação é o que vai fazer a diferença nesse processo. Então, é como se fosse uma evangelização. A gente precisa levar a palavra do controle biológico para todos os cantos. Então, é isso que a gente está tentando fazer nesses últimos anos e eu acredito que a gente já está conseguindo ajudar boa parte desses produtores que nós já estamos trabalhando. Legal, Juan. Ótimo. Acho que o momento foi riquíssimo, né? Tanto para quem é produtor, para quem quer entrar, para quem tem dúvidas, né? Acho que o Juan foi bem claro, né? Em suas colocações. Então, gostaria de agradecer, pessoal, cada um de vocês que estão aqui, por ter reservado o tempo para brilhantar o nosso evento. A gente sabe o quanto que às vezes é complicado você trabalhar o dia todo, chega ao final da noite cansado, mas eu acho que é um conhecimento que vale a pena. Obrigado mesmo pela participação de todos, pela colaboração, né? Fico aberto a feedbacks, certo? A gente está numa melhoria contínua, então toda ajuda com certeza é bem-vinda. E meu agradecimento especial a você, Juan, que topou fazer parte desse momento tão importante, tão especial para a gente, tão enriquecedor para todos. Parabéns mesmo pela condução, pela clareza no repasse das informações e pelo domínio no assunto, né? Isso é muito, muito importante para a gente também. Então, desejo a todos uma boa noite, né? Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem seguros e até amanhã. Amanhã a gente tem a palestra do nosso gerente de OPEX, Joaquim, tratando de um tema muito importante, que é a parte de adubação e nutrição de plantas. A programação está imperdível, né? Na quinta-feira, também fechando com chave de ouro, o Cobb vai estar falando sobre o mercado orgânico, né? Como que você pode entrar, como que você pode melhorar, né? Se você já for um produtor orgânico, essa sua comunicação com o seu cliente, né? Então, a programação ela foi feita para vocês que estão nos assistindo. Espero bastante que estejam gostando, certo? Então, uma boa noite mais uma vez e fico todos com Deus, viu? Um abração. Obrigado, Éder. Boa noite, pessoal. Boa noite.